Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, está no ar. Falamos ao vivo para todo o Brasil, agora 4h37 da tarde. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Uma alegria para mim estar contigo aqui, trazendo as notícias do Brasil e do mundo no nosso Pauta Aberta. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os destaques do programa de hoje. Pânico no metrô de Nova York. Um homem entra atirando numa das estações da região do Brooklyn. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas, 5 em estado grave. A polícia, por horas, isolou a área, interrompeu a circulação de carros e pedestres na tentativa de localizar o autor dos disparos. 48 dias de guerra na Ucrânia. E nesta terça-feira, depois de um encontro com o presidente da Belarus, o líder russo Vladimir Putin reconhece que o que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia, mas que para ele não havia alternativa. Também hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky trouxe um alerta e graves acusações de que centenas de mulheres e crianças teriam sido estupradas por soldados da Rússia. Os ataques das forças de Moscou neste momento estão concentrados a leste do país. Aqui no Brasil, um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios indica que em pouco menos de 10 anos, os prejuízos no país em consequência de desastres naturais chegaram a 341 bilhões de reais. Só neste começo de 2022, quase 8 milhões de pessoas foram de alguma forma atingidas por esses desastres. E a gente traz também aqui ao Pauta Aberta de hoje as palavras da auxiliar de arbitragem agredida no Espírito Santo, Marciele Nieto. Ela deixou um recado muito claro aos agressores e também aos responsáveis pelo futebol. Que isso não vire rotina, isso não pode virar rotina. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. A manhã desta terça começou com tiros que levaram pânico a uma estação de metrô em Nova York. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas depois que um homem vestindo colete e máscara entrou atirando no local. Eram 8h30 da manhã quando um homem entrou e fez dezenas de disparos dentro da estação. De acordo com testemunhas, ele vestia colete verde de quem trabalha na construção civil e usava máscara antigás. O pânico foi geral e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. 5 estão internadas em estado grave. O ataque ocorreu na estação da Rua 36, no Brooklyn, no bairro conhecido como Sunset Park. Na estação passam 3 linhas do metrô de Nova York. Entre os feridos, 10 foram atingidos pelos disparos. Os outros foram vítimas do corre-corre e do pânico geral da multidão. Instantes depois dos tiros, várias quadras ao redor da estação foram isoladas. Dezenas de carros da polícia e dos bombeiros logo estavam por ali. O trânsito foi bloqueado e a passagem de pedestres interrompida, na tentativa de localizar o autor dos disparos. As buscas se estenderam por horas na área isolada e o suspeito não havia sido encontrado. Depois dos tiros, espalhou-se, também nas redes sociais, o boato de que bombas e explosivos estariam espalhados na estação. Informação que não foi confirmada pelos policiais de Nova York. Informado do ataque na estação, o presidente Joe Biden entrou em contato com o prefeito de Nova York e com o chefe da polícia para oferecer apoio da Casa Branca. Bom, a polícia de Nova York continua fazendo buscas atrás desse suspeito. Ainda não há notícia de que ele tenha sido encontrado. Busca também pelas câmeras de segurança de toda a região. E uma outra informação importante da polícia de Nova York, esse caso de hoje, esses ataques de hoje, não estão sendo investigados como um ato de terrorismo. A guerra na Ucrânia chegou hoje ao 48º dia. Um dia que foi marcado por uma triste declaração do presidente russo Vladimir Putin, após um encontro dele com o presidente da Belarus, Alexander Lukashenko. Putin afirmou que o que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia, mas não havia alternativa. Simplesmente não havia escolha. A única questão era quando começaria, disse o presidente da Rússia. Hoje, a cidade de Kharkiv, no norte do país, teve um prédio de 16 andares atingido. 8 pessoas morreram. E neste dia da infeliz declaração do presidente Putin, o leste da Ucrânia mais uma vez esteve sob fortes ataques. As forças russas estão concentradas contra as cidades da região separatista do Donbass, onde estão Donetsk e Luhansk. Hoje, as ofensivas foram às cidades de Novodruzhek, Rubizhny, Dnipro e Pavlograd.
No distrito de Novoaidar, perto de Luhansk, a contraofensiva dos ucranianos conseguiu destruir vários equipamentos das tropas da Rússia. Nessas imagens aéreas é possível observar a destruição de munição que estava com os invasores. Mas a reação é com um número reduzido de soldados ucranianos. Ainda seguindo orientações das autoridades da Ucrânia, são muitos os civis que dia após dia tentam deixar o leste do país, sob a iminente ameaça de uma ofensiva muito forte que poderá vir a qualquer momento. O serviço de inteligência britânico revela que tropas russas continuam a se reposicionar para levar mais força às cidades mais a leste e que este avanço mais forte acontecerá em 2 ou 3 semanas. A concentração da resistência ucraniana não está no leste, está mais ao sul, para afastar as forças russas invasoras que há semanas bombardeiam e desabastecem a cidade portuária de Mariupol. A ofensiva é forte porque os russos querem tomar o poder na região para que todo o sul esteja conectado com o leste por terra. A tomada de Mariupol, se em algum momento for confirmada, poderá garantir às forças russas a ligação por terra entre a Crimeia, ocupada em 2014, e o Donbass, que é a região separatista mais a leste, com acessos dos russos ao Mar Negro e também ao Mar de Azov, no sul da Ucrânia. As forças russas informaram que um comboio formado por ucranianos na saída de Mariupol tinha aproximadamente 100 pessoas em veículos blindados. Este comboio foi impedido de deixar a região. Para isso, ataques aéreos destruíram ao menos 3 tanques, carros de combate e outros 7 veículos. 50 soldados ucranianos foram mortos. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a morte dos soldados. O governo ucraniano, agora com apoio também das forças de inteligência internacionais, destaca que a grande preocupação no momento é com a possibilidade de ataques com armas químicas. Já há, inclusive, declarações de que substâncias ainda desconhecidas teriam sido usadas em Mariupol. Uma deputada ucraniana, Ivana Klimpush, disse que boa parte da população apresentou severos problemas respiratórios depois desses ataques. O chamado Batalhão de Azov afirmou na rede social Telegram que um drone russo teria despejado uma substância venenosa sobre tropas ucranianas e que muitos soldados passaram a apresentar problemas respiratórios e também neurológicos. O Pentágono, nos Estados Unidos, afirmou estar ciente dessas acusações, mas que não pode confirmar o uso das armas químicas. Mais a oeste de Kiev, do outro lado do país, na cidade de Zitomir, ao menos 5 tanques russos foram destruídos pelos soldados da Ucrânia de um pelotão de paraquedismo. Na cidade de Bucha, a 30 quilômetros da capital, a limpeza não para. Há muito trabalho e caixas com dúzias de minas russas foram encontradas. Minas com o poderio de destruir tanques de guerra. Os relatos de Mariupol e de outras cidades ocupadas na Ucrânia são tristes e ainda mais trágicos. São várias mulheres que afirmam que teriam sido estupradas por soldados russos. Uma delas disse à rede BBC que foi violentada e que o marido, ao tentar defendê-la, foi morto a sangue frio. O presidente da Ucrânia falou sobre esta violência hoje ao parlamento da Lituânia. Ele destacou que seriam centenas de casos de estupro e não apenas de mulheres, de meninas, de crianças pequenas e citou também o caso de violência contra um bebê. Provas de possíveis crimes de guerra estão sendo coletadas nas cidades que foram ocupadas pelos russos e mais recentemente deixadas pelas tropas de Moscou. Zelensky disse mais que o ataque à Ucrânia é apenas o começo desta ofensiva russa, que outros países, como a Moldávia, a Geórgia e até a Polônia, estariam sob ameaça futura, se nada for feito para parar este avanço da Rússia. Segundo Zelensky, ameaças também já teriam partido de Moscou contra a Finlândia e a Suécia. E a Organização Mundial do Comércio traz um alerta esta semana. Os impactos da guerra na Ucrânia podem fazer cair pela metade o crescimento da economia global. A guerra na Ucrânia pode apagar metade do crescimento do comércio mundial esperado para 2022. A avaliação é da Organização Mundial do Comércio, a OMC. De acordo com a entidade, no longo prazo, pode levar a uma desintegração da economia mundial.
O alerta foi feito nesta segunda-feira. Segundo um estudo da entidade, a crise deve reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto Mundial para um patamar entre 3,1% e 3,7% este ano, enquanto o do comércio mundial deve ficar entre 2,4% e 3%. Em outubro do ano passado, a OMC esperava um aumento de 4,7%. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido na economia. A guerra na Ucrânia não apenas criou uma crise humanitária de imensas proporções, mas também abalou severamente a economia mundial. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, toneladas de grãos permanecem bloqueados nos portos ucranianos, como Mariupol, cidade bombardeada e sitiada pelo exército russo por sua posição estratégica. De acordo com a análise realizada pelo secretariado da OMC, a maior parte do sofrimento e da destruição é sentida pelo povo da Ucrânia, mas os custos, em termos de comércio e produção reduzidos, provavelmente serão sentidos por pessoas de todo o mundo, devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia. Nosso assunto agora é a peregrinação Caminhos de São Paulo, Turquia e Grécia, julho de 2022. Um momento mais do que especial, interessante para você aproveitar essa aventura. Venha junto então com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, com o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe, conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu evangelizando na Turquia e também na Grécia. Serão 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Você vai conhecer Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso, a Capadócia, a terra de São Jorge, e fazer um incrível passeio de balão. Você vai conhecer também a cidade de Tarso, onde o local onde Paulo nasceu, e Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. E o setor de serviços caiu 0,2% em fevereiro. Esta é a segunda queda consecutiva. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e tem quase 70% dos trabalhadores do país. Mas as estatísticas não são tão positivas. O setor de serviços teve queda de 0,2% em fevereiro e já é o segundo recuo mensal seguido. Os números divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram perda acumulada de 2% só nos 2 primeiros meses deste ano. Especialistas dizem que esse índice é resultado da alta da inflação e da diminuição da renda familiar. Mesmo assim, o percentual ainda está 5,4% maior do que no período de pré-pandemia. Já na comparação com fevereiro de 2021, o volume de serviços cresceu 7,4%. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e foi o principal destaque de recuperação em 2021, impulsionado pelo avanço da vacinação e pela flexibilização das medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus. Em 12 meses, a alta acumulada no setor passou de 12,2% em janeiro para 13% em fevereiro, mantendo a trajetória ascendente iniciada em fevereiro de 2021, mas ainda se encontra 7% abaixo do maior índice registrado em novembro de 2014. Especialistas dizem que a alta da inflação e a renda familiar menor influenciam diretamente essa queda no setor de serviços. De acordo com o IBGE, o que mais influenciou o resultado do setor de março foram as atividades de telecomunicações, que caíram 2,8% em fevereiro. Apesar da queda em fevereiro, o segmento de serviços de informação e comunicação segue como o principal destaque da pandemia. Das 5 grandes atividades do setor, 2 ainda não eliminaram perdas provocadas pela crise. São o setor de serviços de tecnologia da informação, com 41,3%, e o transporte aquaviário, com 23,1%. Já nos serviços prestados à família, o maior impacto pela crise do Covid-19 fez com que avançasse 0,1% em fevereiro. Na contramão da média do setor, o segmento está 14,1% abaixo do nível pré-pandemia. Enquanto isso, o setor de transporte de passageiros cresceu 1,1% em fevereiro e o transporte de cargas avançou 2,5%.
E com relação às perspectivas para este ano, a confiança do setor de serviços registrou alta em março, após 4 meses seguidos de quedas, segundo sondagem da Fundação Getúlio Vargas. O patamar de otimismo dos empresários e consumidores, no entanto, continua baixo e o ritmo de atividade econômica em 2022 segue fraco, prejudicado pela inflação persistente, perda do poder de compra da população, aumento da inadimplência e juros em alta. Em março, o resultado da inflação veio acima do esperado, com o IPCA atingindo 11,30% em 12 meses, o que aumentou as apostas de que a taxa básica de juros, a Selic, será superior a 13% no ano de 2022. Complicada a situação. Veja no próximo bloco a corrida aos ovos de Páscoa. Quem deixou para a última hora vai levar um susto. Os chocolates estão em média 15% mais caros este ano. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o Brasil, 4h56 da tarde. Agora, você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Gente, a Páscoa está chegando, é no próximo domingo, e as crianças, neste momento, não têm pensado em outra coisa senão nos chocolates, não é mesmo? E aí, você já fez todas as suas compras? Tá difícil, né? Na hora de procurar pelos ovinhos de chocolate, os preços estão de assustar. A alta chegou a 15% de um ano para cá. Muita gente está comprando menos, mas também há outras alternativas, na tentativa de economizar. Nessa época do ano eles aparecem, de vários tamanhos. O sabor, doce, mas o preço... Esse ano tá salgado. Salgou demais. Chocolate pra família inteira? Que nada, só para os netinhos. Quem sabe? Mas depois uma caixinha de bombom, né? Para um consolinho só, para não ficar totalmente sem. Só os netos vão levar? Só os netos vai ganhar o vinho de Páscoa. Um ovo de 100 gramas, quase R$55. Mas o preço alto é em todo lugar. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o ovo de Páscoa está 15% mais caro em média que o ano passado. No Paraná, a Cláudia Silvano, coordenadora do Procon, dá algumas alternativas de como economizar. No primeiro exemplo, o consumidor comprar 8 barras de chocolate de 90 gramas. E no segundo caso, no caso do ovo mais caro, é possível comprar 13 barras de chocolate de 90 gramas cada. Isso dá quase 1 quilo de chocolate. Então é importante o consumidor ficar atento, fazer essas comparações, porque com certeza vai economizar. E se não dá para fazer assim, dá para buscar outras alternativas, os chocolates artesanais. É nesta mesa, desde 2015, que a Camila, junto com o marido, trabalham com os ovos de Páscoa. O que era um hobby antes, hoje é a renda principal da família. A procura está bem intensa para esse ano. Essa semana aí a gente está percebendo que muita gente acabou deixando os pedidos para a última hora, então essa Páscoa promete. E mesmo com o preço alto dos produtos para a produção, Camila, além de deixar saboroso o ovo, busca deixar doce o preço para os clientes. Esse ano os valores subiram muito, a gente está com uma dificuldade de encontrar o custo-benefício do produto, então a gente tem essa dificuldade em manter os mesmos preços, porque ninguém quer trabalhar com uma qualidade inferior do que o nosso cliente já conhece. É artesanal, então assim, tem aquele sabor, tem aquele carinho, tem aquele diferencial de um outro ovo que não é um ovo feito por uma artesã, por uma confeiteira. É cremoso, é recheado de verdade, é um ovo que é completo. É um agrado, é um carinho que não pode faltar, né? Principalmente para as crianças numa data tão especial como essa da Páscoa. Mas aquelas pessoas que estão querendo caprichar no presente aí, tem que tomar todo o cuidado, né? Para não se endividar. Olha só, os brasileiros estão cada dia mais endividados. Já são mais de 65 milhões de inadimplentes no país. Os números foram divulgados pela Serasa e são referentes ao mês de fevereiro.
E o número de brasileiros que não pagaram a conta e que estão inadimplentes é de 65.169.146 pessoas. Este índice só foi superado no período de pico da pandemia, em abril de 2020, onde quase 66 milhões de pessoas estavam devendo. Os dados divulgados pela Serasa mostram que em fevereiro de 2019, o número de inadimplentes no país era de 3 milhões a menos que hoje. Segundo especialistas, a inadimplência é resultado da alta dos juros, do encarecimento do crédito e da alta taxa da inflação, que se tornaram uma realidade ainda mais cruel durante a pandemia de Covid-19. É importante lembrar que em junho de 2020, a taxa Selic estava na mínima histórica de 2,25% ao ano, enquanto o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no acumulado de 12 meses era de 2,13%. Hoje, a taxa básica de juros é 11,75% ao ano, enquanto a inflação dos últimos 12 meses chegou a 11,30%. Pesquisadores do setor econômico explicam que, apesar do início da pandemia ter sido delicado para a economia, o período contou com incentivos e estímulos do governo que impediram que os dados daquela época fossem ainda piores. Já no cenário atual, a reabertura de estabelecimentos e a retirada de medidas de restrições impulsionam a retomada da economia. Mas os bancos e os cartões de crédito continuam sendo os vilões da história. Eles registram 28,63% no índice de inadimplência em fevereiro deste ano, seguido dos setores de serviços, varejo e telecomunicações. O valor total das dívidas no Brasil é de 221 milhões de reais. Economistas afirmam que as características da inadimplência hoje são diferentes da realidade do primeiro semestre de 2020, onde a renda da população caiu de repente e o número de desempregados aumentou assustadoramente. Estudiosos garantem que o principal problema é que a renda e o emprego não acompanham o aumento dos juros. Com a renda estagnada, o brasileiro perde o poder de compra. E fica endividado. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios mostra que apenas nestes primeiros meses de 2022, quase 8 milhões de pessoas foram atingidas por algum desastre natural ocorrido aqui no Brasil. Num período maior de quase 10 anos, essas ocorrências representam 341 bilhões de reais em prejuízos. Entre 2013 e 2022, os desastres naturais causaram mais de 341 bilhões de reais de prejuízos em todo o Brasil. O levantamento realizado pela Confederação Nacional de Municípios, que leva em conta os desalojados, desabrigados, vítimas fatais e pessoas afetadas pela estiagem, aponta que só neste ano o número de pessoas atingidas por essas tragédias chegou a quase 8 milhões. A pesquisa mostra que 96% dos decretos de anormalidade ocorreram em 12 tipos de desastres e, entre eles, a seca e estiagem lideram o ranking, representando 40% dos problemas ambientais do país. Já as chuvas, enxurradas, alagamentos e inundações somam 17% das ocorrências. Os vendavais refletem 3,2% e os deslizamentos 1,3% dos casos. No estado da Bahia, as chuvas entre o final de 2021 e começo deste ano afetaram 751 mil pessoas, sendo 26 mortos. Em Minas Gerais, as tempestades causaram 25 mortes e mais de 990 mil pessoas ficaram desalojadas. Em 2022, as chuvas e deslizamentos no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vitimaram 233 pessoas. Em contrapartida, a seca está cada vez mais severa e intensa, e apesar de afetar diretamente as cidades do norte e nordeste brasileiro, desde 2019 causa efeitos devastadores na região sul, ocasionando o colapso do abastecimento de água potável. Essas tragédias representam o maior recorde de prejuízo em quase uma década. Entre janeiro e abril de 2022, os desastres já somam mais de 72 bilhões de reais, o que significa que nos primeiros 4 meses do ano, 2022 já ultrapassou o total de 60 bilhões de reais de 2021 e o valor de 54 bilhões de reais de 2020. Ainda de acordo com o levantamento, os prejuízos de 2020, 2021 e 2022 são mais que o dobro dos valores dos anos anteriores, já que os números de 2013 a 2019 variavam de 20 a 35 bilhões.
É importante também trazer para vocês umas curiosidades, né, a respeito desses números. Nesta quase uma década de análises feitas aí, o total de pessoas de alguma forma atingidas por esses desastres naturais se aproxima de 350 milhões. É isso mesmo. Parece estranho o número, né, no nosso país, que tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Mas daí você considera, no espaço de 10 anos, os desastres ocorridos, em alguns casos, nos mesmos locais, por repetidas vezes. E uma lista de consequências que impactam na vida da população. E aí, o levantamento te mostra este número, né, de quase 350 milhões de pessoas de alguma forma atingidas no período de 10 anos. Temos uma notícia triste, né? Aconteceu na madrugada da última segunda-feira. O ex-jogador do Corinthians, Fred Rincon, se envolveu num grave acidente de trânsito na Colômbia. O estado do ex-corintiano é extremamente grave. Um acidente grave na cidade de Cali, na Colômbia. No cruzamento, um ônibus acaba atingindo o carro. Na imagem, dá para ver que o carro acaba passando no sinal vermelho. No veículo menor, 4 pessoas. Uma delas, o ex-jogador do Corinthians, Fred Rincon. Segundo o jornal El Tiempo, o ex-jogador estava no banco do passageiro, bem do lado da batida. Os 3 ocupantes do carro seguem no hospital, mas tiveram ferimentos leves. O motorista do ônibus teve uma fratura na perna, passou por uma cirurgia e está bem. Já o quadro de Rincon é crítico. No momento da batida, ele teve um traumatismo craniano. Segundo o boletim médico desta terça-feira, o ex-atleta segue internado na UTI. Fred Rincon tem 55 anos e é um dos maiores jogadores da história da Colômbia. Já passou pelo Napoli e Real Madrid, mas brilhou mesmo com a camisa do Timão, quando foi bicampeão brasileiro e campeão do Mundial de Clubes em 2002. Muita força aí ao Rincon e familiares, né, que ele tenha condições de se recuperar apesar desse gravíssimo acidente sofrido na cidade de Cali, na Colômbia. E nessa terça-feira de Libertadores tem Flamengo e Palmeiras em campo. Veja a agenda. A terça-feira de futebol vai ter 4 times brasileiros em campo, pela Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana. Na Libertadores, Mengão e Palmeiras entram em campo pela segunda rodada da maior competição do continente. Pelo Grupo H, o Flamengo joga hoje, às 9h30 da noite, contra o Tajeres, no Maracanã, para se consolidar como líder do grupo, já que na primeira rodada venceu o Sporting Cristal em Lima por 2-0. Quem também joga hoje é o Palmeiras, às 9h30 da noite no Allianz Parque, em São Paulo. O Palestra enfrenta o Independiente Petroleiro da Bolívia, em busca da segunda vitória na competição. Mas se Palmeiras e Flamengo entram em campo pela Liberta, Atlético Goianiense e Ceará jogam pela Sul. O Vozão joga às 7h15 da noite, contra o Deportivo Lagoaíra, da Venezuela, fora de casa. O Atlético Goianiense viaja até a Argentina para enfrentar o Defensa e Justiça, às 9h30 da noite. Torcedores na expectativa, né? Tá aí agenda cheia para os apaixonados por futebol. Agenda cheia para essa noite. E a assistente de arbitragem Marciele Neto, olha, a gente tem as imagens no telão, né? Ela foi agredida no intervalo de um jogo do Campeonato Capixaba no último fim de semana pelo ex-treinador da equipe da Desportiva, Rafael Soriano. Depois da agressão, evidentemente, ele foi desligado do clube da Desportiva. Jogava contra o Nova Venécia, né? E ela falou sobre a agressão. Ela explicou que foi a primeira vez que sofreu uma agressão assim em campo, disse que já procurou a polícia, abriu o boletim de ocorrência e também já fez o exame de corpo de delito. Ao site ge.com, ela deixou um recado muito claro. Que isso sirva para nos dar voz para falar sobre esse assunto, porque nós já somos em minoria, tanto árbitras como jogadoras, como torcedoras, que isso não vire rotina, isso não pode virar rotina. Se não houver uma punição agora, isso pode virar rotineiro e vai mostrar para todo mundo que isso pode ser feito, que não tem punição. Então, nós precisamos disso, precisamos que eles reajam a isso da melhor forma para a gente se resguardar também. Tá aí o recado muito importante, né, deixado pela auxiliar de arbitragem Marciele Neto, né? Após sofrer essa cabeçada no meio de uma partida, ela se manifestou, se pontuou, isso não pode, precisa haver a punição, a cobrança aí dela que foi vítima dessa agressão. E você sabia que a população brasileira pode ter acesso gratuito a atendimento nutricional? É isso mesmo. O serviço é realizado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só no ano passado, 30 milhões de consultas
foram realizadas nas unidades de atendimento pelo país. No prato, a nutricionista Regina mostra os alimentos que não podem faltar à mesa de quem busca uma vida saudável. Como está muito arroz, o arroz ocupando o lugar dos vegetais, está tendo um desequilíbrio aí e os exames do senhor deram alterados. Regina atende em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal e conta que para cada paciente monta um plano alimentar específico. Geralmente o trabalho da nutrição ela complementa o trabalho do médico e do enfermeiro. Então, de acordo com a necessidade dela, a gente vai desenvolver um trabalho de acompanhamento individual. A Luciana foi encaminhada para a nutricionista após ser diagnosticada com obesidade e hipertensão. A expectativa está aqui. Foi criada e vamos tentar aí para melhorar a qualidade de vida, né? O Sistema Único de Saúde oferece atendimento nutricional gratuito para toda a população. Cerca de 30 milhões de consultas foram realizadas na atenção primária só no ano passado. São mais de 37 mil nutricionistas que atuam na rede pública de todo o Brasil, além de orientação sobre promoção de alimentação adequada e saudável na rede de serviços do SUS. O paciente também tem acesso a grupos de apoio e atividades físicas coletivas. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a publicar um guia alimentar que adota a classificação dos alimentos por nível de processamento. Em 2019, também lançou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras com menos de 2 anos para orientar pais e cuidadores, tudo para garantir o direito à saúde e à nutrição. E o Pauta Aberta desta terça-feira vai ficando por aqui. Serviço tão importante esse, disponibilizado pelo SUS. A você de casa, obrigado pela sua companhia, um excelente fim de tarde e até amanhã aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.